E aí, Precristo, bom dia para você que está aí com a gente de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo depois. Hoje é o nosso dia 29, Provérbios 29, faltam aí 3 provérbios para a gente acabar com tudo e não se esqueça que o Provérbios 30 será dentro da live que a gente vai fazer nesse dia 30, às 8 horas da noite. Você é convidado para participar de toda essa live do culto em Precristo, tá bom? E no dia 31 nós teremos aí o nosso fechamento, então ele vai ser muito especial, tem coisas diferentes que nós vamos fazer para fechar com chave de ouro esse especial sabedoria. Você é meu convidado para, começar o mês de maio com tudo. Não vai cair num sábado, então você já vai poder aí ter tempo para refletir na sua vida, o que você vai fazer no mês de maio, que também vai ser muito importante. E se você quiser mais um conselho, começa no dia 1º a ler Provérbios 1 de novo, porque, cara, é tanto ensinamento que você não vai dar conta. Faz isso todos os meses para você ver se a sabedoria não vai entrar nessa sua cabecinha, nessa minha cabecinha, e a gente vai ser muito, muito abençoado por isso. Amém? Vamos lá para Provérbios 29. Ele fala assim: quem é repreendido muitas vezes e teme não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Já começa aqui dando logo no peito, né? Cara, se você for corrigido muitas vezes e não se colocar no eixo, você vai cair na desgraça. Porque a correção, Deus permite ela para que a gente seja abençoado, para que a gente vá viver uma vida aí de vitória, né? Uma vida de harmonia, uma vida equilibrada. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. Eu quero fazer uma pausa aqui porque a gente passou por versículos muito importantes. E esse versículo 5 que fala quem bajula muito seus amigos, né, tá armando uma armadilha contra si mesmo, ela fala sobre o comportamento pessoal e tem muitos e muitos e muitos segredos dentro desse versículo. Obviamente a gente não vai ter tempo para falar todos aqui. Só que, cara, quando você fica bajulando muito outra pessoa, quando você fica investindo demais também, um tempo que é mais do que você deveria, talvez é um esforço que você não deveria fazer, essa pessoa tende a não dar valor para o que vem de você. Porque você se dá fácil demais. Entendeu? Você não parece que não está carregando um ouro, parece que você não está tendo algo que é realmente escasso, parece que você não carrega algo que você mesmo valoriza quando você se doa demais para outra pessoa. Tem gente que gosta de se entregar e assim, mais, assim, investir mais tempo do que para si mesmo, do que para sua própria família, do que cuidar das suas próprias coisas que são especiais na vida de uma outra pessoa, talvez de um chefe, ou talvez uma pessoa que está ao lado na empresa, talvez uma pessoa influente. Essa pessoa, ela vê que pode ganhar alguma vantagem, ou então ela só não consegue controlar os sentimentos mesmo, tem ansiedade, acha que está gostando demais do outro e acaba colocando uma desproporção nessa dedicação, nesse sentimento. E a Bíblia fala, não fica bajulando os outros, porque você está cavando sua própria cova, você está fazendo uma armadilha para você mesmo. Então o que você tem, ele é raro. Tem até explicações na psicologia de gatilho de escassez e etc. Se você quiser, depois desse vídeo, pesquise sobre gatilhos mentais. Mas é importante que você saiba que o que você carrega é ouro. Se o que você carrega é algo precioso, você não vai sair jogando pérolas aos porcos, porque eles não vão fazer nada com isso. Eles no máximo vão comer e isso vai perder a validade.
Então, saiba disso, não fica bajulando os outros. O seu lugar não é de bajulação, o seu lugar é de reinado. Se as pessoas quiserem andar com você, elas vão andar. Se elas não quiserem, elas não vão andar. Se elas estiverem num estágio da vida delas, que elas podem contribuir com você, que elas podem acrescentar na sua vida, isso vai acontecer naturalmente. Você vai construir os seus relacionamentos, você vai chamar essas pessoas boas para estar perto de você, porque no conselho dos sábios Deus ordena a bênção. Agora o sábio não vai ser amigo de tolo, o sábio não vai colocar o tolo para jantar dentro da sua casa, porque não faz sentido. O sábio vai querer levar o tolo adiante, vai querer corrigir, vai querer dar conselhos, e o tolo não quer saber disso. A gente está esse mês inteiro falando disso. Então, abra o seu olho. Se a pessoa for tola, se a pessoa não der indício de sabedoria para você, não esteja próximo. Se a pessoa necessita de recursos básicos para sobrevivência, nós temos que ser generosos. Se a pessoa não quer saber de nada, se a pessoa é tola, ela vai seguir o caminho dela, a gente vai seguir o caminho nosso. A gente não pode e não tem que fazer nada. Agora, se você quiser dar um conselho de sabedoria, ou manda esse vídeo, ou indica um livro, ou enfim, só que não gasta o seu tempo, não se dedica demais, não fica com bajulação, porque a Bíblia está te dando esse conselho cara, 100% das vezes é o que vai acontecer. Essa pessoa não vai te valorizar e ela ainda corre um sério risco de dar uma facada nas suas costas, no sentido de traição. Ela pode crescer na vida. Inclusive eu conheço alguns cases assim, né? Pessoas que não tinham nada, cresceram na vida, acham que estão num patamar, e aí a outra pessoa que se dedicou durante anos a ou esta, toma uma facada nas costas e o outro vai embora sem olhar para trás, né? Isso acontece algumas vezes. Então é preciso que a gente fique esperto e gaste o tempo justo com todas as pessoas que estão à nossa volta. Isso não vai ser pecado, isso vai ser indício de uma sabedoria. Peça discernimento a Deus. 7. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. O que eu estava falando antes, a pessoa precisa dos quesitos básicos de sobrevivência, a gente tem que se importar. E isso, mais ainda que aquela quinta fonte de renda que a gente já falou algumas vezes aqui, mais do que isso, que a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, né, que às vezes a gente ajudando o próximo, ajudando o necessitado, dividindo com o pobre, a gente está ofertando para ele mesmo. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando o homem inteligente discute com o tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Olha só as características do tolo quando você vai falar alguma coisa sábia para ele, né? Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Vou te falar uma coisa, você precisa dominar seus sentimentos. E de uma vez por todas, porque isso tem sido não só um grande desafio, mas um grande fator do seu sucesso ou do seu fracasso. Do sucesso que você tem nos seus relacionamentos e dos fracassos. Então, começa hoje a dominar esses sentimentos. Tem aí uma pessoa que eu estava ouvindo, inclusive hoje, falando assim, cara, eu não proíbo o meu filho de chorar, mas antes de chorar, ele tem que botar um nome no sentimento dele. E aí, quando ele começa a chorar, eu já pergunto, qual que é o nome desse sentimento aí? Aí ele descobre e fala, não faz sentido eu chorar mais, então. Então saiba qual é o nome do seu sentimento. Comece a dominar as suas emoções. Inteligência emocional é algo que não é aprendido em escola, não é aprendido em faculdade, não é aprendido quase em lugar nenhum. Agora, de pouco tempo atrás, que surgiram vários cursos, eu recomendo que você faça, porque inteligência emocional é um dom de Deus. Deus fala lá em Gálatas 5:22, todos os dons espirituais, e o último é o domínio próprio, né? E o amor é o maior de todos. E então a gente precisa ter
a gente precisa ter esses dons espirituais, esses princípios, e precisamos dominar a nossa atitude. Isso eu tenho certeza que vai ser um fator muito grande no seu sucesso futuro. Começa a pesquisar isso hoje, já sai desse vídeo aqui, já emendem outros aí de inteligência emocional e você vai ver como sua vida vai melhorar depois que você aprender a dominar seus sentimentos. 12. Quando o governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu os olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Se você é pai, ou mãe, eu indico que você entre no detalhe desse versículo aqui, porque você pode mudar totalmente a criação do seu filho. Se você quer ter um filho no futuro assim como eu quero, ou mais, né? Não tantos mais assim. Minha mãe sempre quis ter 7 netinhas. Eu já falei que agora ela já muitos anos que ela é pastora, então pode chamar aí todo mundo de filho, um monte de gente chama ela de mãe, ela pode ter 70, mais 7 de mim, infelizmente, não vai rolar. Mas que a gente se atente ao versículo 15 aqui. É bom corrigir e disciplinar a criança, porque quando todas suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. O pai não dá aquilo que a criança quer. O pai dá aquilo que a criança precisa. E é assim o relacionamento de Deus conosco também. Nós não somos filhos mimados. Nós não usurpamos também o lugar de Deus. Então, quer dizer que a gente não manda em nada. A gente obedece. E, assim, às vezes a gente vai querer alguma coisa que é bom pra gente, Deus vê que a gente precisa, ele vai lá e abre a janela do céu, então permite com que a gente, com a nossa força, vá lá e conquiste. Tem esses dois. Ele pode mandar, ele pode deixar com que a gente conquiste, e ele pode simplesmente não. E pronto. Porque você vai ver lá na frente que você não precisa disso. Então o pai, ele vai dar o que a pessoa, o que nós precisamos. Assim é com a correção também. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Eu quero profetizar na nação brasileira, cara, que a gente vai ver a queda dos maus. Em nome de Jesus, cara, em nome de Jesus a gente vai ver cair um por um, porque a Bíblia está prometendo isso pra gente agora. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Nós vamos viver e ver a queda dos maus nessa nação, em nome de Jesus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. De novo, filho, corrija. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Ou seja, olha só, há mais esperança para um tolo. Se você fala sem pensar, para urgente. É na mesma linha de dominar os seus sentimentos. Não fala sem pensar. Deus fez a boca uma só e o ouvido dois para a gente ouvir muito mais do que falar. Então domina a sua boca, não sai falando da vida dos outros, não sai falando dos seus planos. Guarda isso para você, guarda os seus tesouros dentro de você. Não sai fazendo isso, é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. As pessoas não te querem melhor do que elas. Não te querem. Cara, e eu falo até dentro da igreja. Porque o cristão que é reformado mesmo, o cristão que é restaurado, que é convertido, ele vai querer o seu bem e vai te querer muito melhor do que ele. Eu quero cada um de vocês que estão vendo esse vídeo muito melhores do que eu. Muito. Infinitamente. Agora, cuidado. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, nem sempre a pessoa tem esse pensamento. Nem sempre a pessoa é já transformada a esse ponto. E fora, principalmente,
Porque às vezes a pessoa não cresceu nem com esse princípio, então ela vai te querer bem, mas nunca melhor do que ela. Então dá uma segurada, né, no que você fala, pensa sempre no que você vai falar. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Identifique. Parte da inteligência emocional também é identificar pessoas de mau gênio. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado, e se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Esses são 2 versículos chaves aqui também, dessa passagem já está acabando. Cara, o companheiro do ladrão pode ser o pior inimigo de si mesmo. Olha só, se ele falar a verdade e condenar o outro, ele está ferrado. E se ele mentir, Deus vai castigar. Ou seja, o que esse versículo... Ah, Felipe, eu não sou ladrão, então por que você está repetindo esse versículo aqui? Porque a gente não pode ter rabo preso com ninguém. A gente tem que ser sincero e correto nas nossas atitudes, porque se a gente for, a gente não vai dever nada para ninguém, a gente não vai ter que chegar no tribunal para falar a verdade dos fatos, a não ser que seja para defender alguém. Alguém que fez a coisa correta, se você tiver testemunhado verdadeiramente aquilo. Agora, se você tiver rabo preso com os outros, se você fizer alguma coisa errada, a chance de você chegar na frente de um tribunal e ter esses 2 caminhos que te levam a uma maldição é muito grande. Então, a gente não pode ter rabo preso com ninguém. E a gente só não vai ter esse rabo preso se a gente tiver um comportamento exemplar, se a gente tiver uma conduta reta. Caso contrário, não. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Você já ficou triste por alguém não gostar de você? Você já ficou chateado? Eu já. Vou falar a verdade pra você, já. Uma pessoa assim que eu até admirava e eu falava, caramba, por que essa pessoa não gosta de mim? E de um tempo pra cá eu parei com isso, porque olha o que a Bíblia fala. O tolo, os perversos não toleram quem vive honestamente. Então, cara, se tem alguém que olhou para você sem explicação, não gosta, não te tolera, pode ser um indício que você está vivendo honestamente. A outra pessoa é uma pessoa perversa, uma pessoa que pratica o mal. Então não fica triste não, segue sua vida, vai para quem te ama, vai fazer as coisas que te levam para frente, que você tem muito mais a ganhar. E se você gostou do vídeo, clica aqui em gostei, se inscreve no canal, vai lá e entra no nosso grupo do WhatsApp, você será muito bem-vindo no nosso grupo, no @emprecristo, lá tem o link, é só clicar. Até amanhã, valeu!